Olá, boa tarde a todas. Espero que estão tudo bem. Tem tido uma boa tarde abençoada aí, e um bom dia abençoado também, e uma boa noite. Como vocês sabem, hoje é segunda-feira. Estamos aqui com mais um estudo de orientação da criança que nós podemos aprender mais e pôr em prática, né? Então, vamos inclinar as nossas frontes, vamos orar. Querido Pai que estás no céu, muito obrigada por esse dia de hoje que o Senhor nos deu, com vida, com saúde, Senhor, que o Senhor tem dado-nos a proteger, Senhor. Que o Senhor vem estar conosco, vem estar com o pastor Adson, que vai agora trazer a palavra para nós, e que nós podemos pôr em prática, e que nós podemos instruir os nossos filhos sempre nos teus caminhos, Senhor. Continua a transformar os nossos caráteres, os nossos corações, Senhor. Vem estar com todos aqueles que estão doentes, Senhor, que o Senhor vem estar com eles, Senhor. Não que nós estamos merecedores, Senhor. Eu recebi uma mensagem também de uma mãe também, é que pede oração também para o seu filho que vá para uma entrevista de trabalho, Senhor. Dá-lhe sabedoria, Senhor, e que o Senhor toque no coração dessa pessoa que vai entrevistar ele, que pode correr tudo bem, Senhor. O Senhor vem estar conosco, vem dar-nos uma boa tarde abençoada e uma boa noite, é por amor do Senhor Jesus. E também que o Senhor vem estar com o pastor, vem estar com o pastor, derrama o teu Santo Espírito em ele, tudo o que ele vem falar, que não vem dele, mas assim vem de ti, Senhor. É por amor do Senhor Jesus, nós oramos, amém. Pastor, boa tarde. Agora a palavra é para você. Boa tarde, povo lindo, tudo bem? Eu estava tentando aqui ajustar um negócio, não consegui, mas que bom que estamos aqui mais uma vez. Deixa eu só ajeitar aqui. E aí, como é que tem passado vocês? Oi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto, tá certo. Bem, hoje o nosso tema que escolhemos foi o capítulo 10, né? E nós vamos estudá-lo. Estou livre aqui para poder apresentar, né? Ok. Eu queria convidá-los para abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 28. Oi. Espera aí que eu estou aqui me batendo, viu? Mas vamos continuando aí. Deuteronômio 28. Hum. Alguém de vocês poderia ler para mim?
Vou explicar por quê. Meu óculos está aqui com um problema. Ele ontem acabou de quebrar, aí eu estou aqui, ele fica pendurado, e ele, como é bifocal, aí tem hora que dá um. Se Vou até tirar ele porque está ouvires, agoniando. se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha que coisa interessante. Moisés falou isso para o povo de Israel, e o povo de Israel, ao compreender essa grande verdade, compreendeu que Deus tinha muita coisa para oferecer para eles, né? E como podemos realmente fazer para poder avançar nesse aspecto? A gente está falando hoje sobre a chave da felicidade, capítulo 10 e do êxito. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu acho que meu pai passou por esse momento aí de nos ensinar muito isso. Eu fico meio preocupado hoje quando as crianças elas se tornam o centro do lar. Depois de Cristo, os pais são o centro do lar, não as crianças. Mas aqui a Leote coloca uma orientação de como poder fazer para que nossas crianças possam ser felizes. Não está conseguindo abrir, Ivânia? O que será? Assim abrindo. A internet? Oi. Não sei se é porque tem a gente entrando. Deixa eu ver se eu consigo abrir de novo. Não está indo, não. Eu vou ter que. Eu acho que vocês talvez enxerguem ele. Entendeu? Interessante como as coisas acontecem. O computador está travando agora. Deixa eu estava abrindo direitinho. E tentar ver se a gente passa assim mesmo. Bem, vamos lá. Capítulo 10 ele está dentro de um capítulo que fala sobre obediência. É muito importante a gente parar um pouquinho e perceber como devemos trabalhar isso com nossos filhos. Acho que dá para vocês enxergarem ainda, dá? Assim? Ver se eu consigo abrir um pouquinho mais. Foi muito. Pronto. Ok. A chave da felicidade do êxito. Então, a primeira coisa que a serva do Senhor coloca para a gente vê aí nesse verso que Moisés colocou, olha, se viver desta forma, se vocês andarem obedientes ao Senhor, haverá prosperidade em Israel. Vocês estarão acima de todas as outras nações. A ideia de Deus não é colocar acima um do outro, não é questão de vencer, de ser melhor que o outro, mas de valorizar aquele que faz o certo. O que faz o certo serve como uma pessoa honrada. Aquele que faz o certo serve como uma pessoa que é dirigida por Deus. E aqui tem algumas coisas interessantes. Ela coloca a felicidade depende da obediência. E aqui ela coloca algumas coisas interessantes. As crianças serão mais felizes, muito mais felizes, sob a devida disciplina do que se as deixarmos fazer o que seus impulsos não educados sugerem. Apesar do pecado nos levar, nos construir com a vontade de desobedecer às coisas de Deus, por que pareça, quando a criança aprende a ser disciplinada, a fazer o certo e obedecer,
ela encontra a suprema felicidade. Ela encontra a verdadeira paz que ela tanto precisa. Imagine o trabalho nosso lutar contra a natureza humana, porque essa é a realidade. Mas, quando a criança aprende isso, através de nossas orientações, através do poder do Espírito Santo, porque devemos levá-las até Deus, através do nosso exemplo e através daquilo que ensinamos, elas vão ser muito mais felizes do que se elas vivessem de qualquer jeito. Ela continua dizendo assim, a obediência pronta e contínua, a sábia autoridade paterna promoverá a felicidade dos próprios filhos, bem como a honra a Deus e ao bem da sociedade. Os filhos devem aprender que na submissão às leis de casa está a sua perfeita liberdade. Aí vem a questão, né? De a gente entender a soteriologia. Quando você se coloca como escravo de Cristo, você é livre do mundo. Quando você coloca como escravo do pecado, você também se torna escravo da morte. Somente a liberdade existe em Cristo, né? E a gente precisa ensinar isso para as nossas crianças, e quando elas aprendem isso, elas sairão felizes. Os cristãos aprenderão essa mesma lição, que na obediência à lei de Deus está a sua própria liberdade. E aí, tem uma frase que ela colocou lá, que eu achei interessante: a vontade de Deus é a lei do céu. Como é que a pessoa vai para o céu se ela não aprende a obedecer? Né? A obediência é fruto do amor. Vamos lembrar disso, não é uma questão simplesmente de organizar, de fazer por fazer, porque é uma ordem, tem que ser estabelecida. Não, a obediência tem que ser fruto do amor. E quando entra o amor, a pessoa entra também valorizando aquilo que é importante, a vida. A desobediência, a gente sabe aí o que aconteceu com Adão e Eva. Né? Eva comeu do fruto, ela foi enganada, mas a gente não pode deixar de colocar que Adão foi desobediente. Adão foi desobediente. Eva comeu do fruto, Adão não precisava. Adão preferiu desobedecer a Deus. E a gente percebe que a desobediência e a transgressão sempre são uma grande ofensa a Deus. A infidelidade, no mínimo, caso não seja corrigida, logo levará a transgressão no máximo. Então, aquelas coisas pequenininhas que muitas vezes alguns pais riem. Ah, que besteira. Pensa aqui, a criança bateu um pezinho, fez uma coisinha, não há correção, não há direcionamento, a criança vai aprendendo de que, já que no mínimo eu posso errar, ela vai aprender a crescer na desobediência e chegar no máximo. Não é um grau de desobediência, mas a desobediência em si é um crime. A gente precisa entender essa realidade. Precisamos levar nossos filhos fora da desobediência. O fundamento da prosperidade temporal e espiritual está na obediência. Ele coloca o seguinte: a prosperidade temporal e espiritual é condicionada à obediência à lei de Deus, mas nós não lemos a palavra de Deus e assim nós não familiarizamos com as condições da bênção a todos os que diligentemente ordenam a lei de Deus e diligentemente ensinam sua família. A obediência à palavra de Deus é a nossa vida, nossa felicidade. Interessante como as coisas são. Eu gosto sempre de usar um exemplo para mostrar que quando você obedece, parece até que vai estar sofrendo, mas você ganha alguma coisa. Uma vez meu filho estava em um torneio de futebol no Colégio Adventista aqui de Vitória Conquista, quando estávamos lá, e eu não pude chegar para o primeiro jogo, porque eu estava visitando, mas eu fui lá para poder estar com meu filho um pouquinho. Quando eu cheguei lá, tinha acabado o jogo e ele estava chorando, junto com a turma dele, porque eles tinham perdido. Porque o outro perdeu pior do que eles ainda foram para a semifinal. Mas tinha perdido feio de um time lá. O time de meu filho não era um time muito bom. Os outros tinham meninos habilidosos. Eu conheço porque eu sempre trabalhei com futebol, já quase fui jogador profissional. E aí eu e Cláudio, o pai de Samuel, tomamos a decisão de ajudá-los. E eu acabei armando fundo a defesa, né? E ele armando o ataque. Enfim, meu filho conseguiu ganhar de outro time forte, foram para a final. Quando chegou na final, foi jogar com esse time que tinha ganhado deles. Tinha ganhado de 4-1. E o que aconteceu? Agora a gente estava lá ajudando eles. Orientamos. Por incrível que pareça, o time de meu filho já estava com 2-1. Foi um jogo de doido assim, eles conseguiram 2-1. Só que teve uma jogada que eu vi
que poderia ser perigoso para o time dele, como foi perigoso. Meu filho estava mais perto e disse: filho, vá para frente dele, porque o rapaz chutava muito bem, o garotinho chutava muito bem. E meu filho ficou com medo da bolada. E porque ele ficou com medo da bolada, ele acabou não indo. Ele me ouviu, eu sabia que o menino ia chutar. Se meu filho fosse para frente, ia chutar em cima dele, ele ia tomar a bolada. Talvez ele chorasse, mas estava terminando o jogo e ele iria ganhar. Resumindo, ele não tomou a bolada, o menino chutou, entrou no gol e empataram. Quando foi para os pênaltis, ficou 2-2. Ficou 2-2 o jogo, foi para os pênaltis. Infelizmente, o time do meu filho não tinha essas qualidades todas para poder e ficou em segundo lugar. Mas por causa de uma bolada, ele poderia ter ganhado a medalha de ouro. Se ele ouvisse o pai, hoje ele poderia dizer: pai, tomei uma bolada, mas estou com a medalha de ouro. Sabe, algumas orientações de Deus parecem muitas vezes que vão acabar com a gente, mas ela vai trazer uma felicidade futuramente. Agora pode passar por agonia, uma angústia, mas o fundamento da prosperidade temporal e espiritual é a obediência. Quando a gente aprende a obedecer, nós vamos ser felizes. Aí a gente vai sair ganhando. Olha, aí fala agora um conselho para os pais. Nós devemos guiar as crianças no caminho da obediência. Pastor, mas como é que eu faço isso? Fazendo, temos que fazer. A gente tem que trabalhar primeiro com o exemplo. Eu acho que vocês já estudaram sobre isso aí. O exemplo é a primeira coisa. Você quer ensinar seu filho a obedecer a Deus e não obedece, não adianta, né? Então, a gente tem que ensinar primeiro pelo exemplo. Nossos filhos têm que ver Jesus em nós. Segundo, através da orientação. Então, aqui ela coloca 3 pontos que eu destaquei, que faz o seguinte: a verdadeira felicidade nessa vida e na futura depende da obediência de um, assim diz o Senhor. Se Deus fala, obedece. Pais, deixem que a vida de Cristo seja o modelo. Olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente não ensina para nossos filhos que Jesus Cristo é o modelo. Um dos livros que a gente poderia e deveria ler em casa mais é sobre o Deserto das Nações. Um livro fantástico, fala sobre a vida de Jesus. É o livro mais completo sobre a vida de Jesus. E nossas crianças precisam olhar para Jesus e ver Jesus como modelo. Uma coisa interessante aqui é vosso trabalho inculcar nos filhos, olha Deuteronômio capítulo 6, nos seus mais tenros anos, o pensamento de que são formados à imagem de Deus. Desde pequeno, a criança tem que aprender isso. O modelo é Jesus. Nós somos criados à imagem de Deus. O pecado nos separou, mas se você olhar para Cristo, você vai aprender a viver a atmosfera do Éden, a atmosfera do céu. E Jesus Cristo foi obediente. A Bíblia chega a dizer que Jesus é tão obediente que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí vem uma coisa que a Neto coloca interessante. É propósito de Deus que até mesmo as crianças e jovens compreendam inteligentemente o que ele requer, para que possam distinguir entre a justiça e o pecado, entre a obediência e a desobediência. Mas nossos filhos aprendem o que é certo, eles não precisam aprender o que é errado. Se aquilo é certo, qualquer outra coisa é errada. Não existe dois caminhos, não existe dois caminhos certos, não existe duas coisas certas. Esse é um conceito que se levantou hoje, nossos filhos precisam fugir dessa realidade. Nós vivemos em um mundo relativista, que a verdade é um conceito de cada um. Aí no Brasil, a cultura daí é assim. Aqui a cultura aqui é assado. Lógico, tem coisas que são culturais, mas outras coisas são mensagens de Deus. Por exemplo, a gente enfrenta aqui algumas situações complicadas. Ah, pastor, não pode falar sobre modéstia cristã mais na igreja, só tem que falar sobre graça. Porque aí você não fala sobre modéstia cristã. Então as pessoas podem se pintar de qualquer jeito, as pessoas podem usar as unhas de qualquer jeito, as pessoas podem fazer o que quiser, porque não pode falar mais. Mas como é que a gente está educando nosso filho no que é errado e certo, se a gente não orienta ele sobre princípios gerais do reino de Deus? Então, a gente precisa inculcar nossos filhos o assim diz o Senhor. É propósito de Deus que a gente faça isso, para ele distinguir o que é certo, justiça, e o que é pecado, o que é obediência e o que é desobediência. Bem, e finalizando o capítulo 10,
traz aqui uma coisa interessante. A obediência deve tornar-se um deleite. Quando a gente vive a obediência, fruto do amor, e vemos em Cristo o modelo, e o nosso foco está diretamente ligado à eternidade, a gente mostra para nossos filhos que eles são muito especiais para Deus, por isso Jesus morreu na cruz do Calvário, e que eles valem a pena andar no caminho, porque o pecado não vai levar para outro lugar, e eles entendem isso, e os pais colaboram através do seu exemplo e também do ensino. Sabe o que vai acontecer? As crianças vão viver a felicidade, vão viver a alegria em obedecer. Olha que coisa. Devem confiar no poder divino, pedindo ao Senhor que as ajude a conservar os filhos fiéis, àquele que deu seu Filho unigênito para reconduzir o desleal e desobediente à lealdade. Deus almeja derramar sobre homens e mulheres as ricas torrentes do seu amor. Almeja vê-los deleitar-se em fazer a sua vontade, usando os seus serviços, cada jota das suas faculdades que lhe foram confiadas, ensinando a todos que entrem na esfera da sua influência, que a maneira de ser tratado como justo por amor de Cristo é obedecer à lei. Que coisa maravilhosa! Quando isso acontece, é felicidade. Gente, a gente precisa compreender que nossos filhos que estão sendo guiados para o céu, ele precisa entender que o caminho da obediência é o caminho da vida. É o caminho da felicidade verdadeira e plena. Então, a gente precisa desconstruir a ideia relativista, que cada um deve ter seu conceito de verdade. Não existe. A única verdade, a única lei a ser obedecida é de Deus. As leis dos homens devem ser subordinadas ou secundárias à lei de Deus. Como a gente gosta de dizer, né? A lei de Deus é a primária, a nossa secundária. A lei de Deus é matéria pura. As nossas, baseadas na lei de Deus, são manufaturadas, mas elas têm que estar dentro dos conceitos de Deus. Quando isso acontece, nós vamos conduzir nossos filhos à felicidade. O livro fala orientação à criança. Nosso objetivo é levar nossas crianças para o reino dos céus, e a gente precisa trabalhar isso de forma bem forte. Minhas queridas, meus queridos, a gente precisa voltar a ter em nosso coração esse desejo intenso, de mostrar o caminho certo e não uma questão relativa. Isso demanda tempo, porque a gente vai ficar presente e mostrar o exemplo. A gente vai ter que demandar também recursos nossos para que a gente possa ensinar nossas crianças a obediência com prazer, porque é o certo, é o melhor. Tá? Toda vez que a gente aprende a fazer o certo porque é certo e tem deleite em fazer o certo, nós saímos sempre ganhando. E é o que Deus quer. Não somente nessa terra. Olha o que Deus prometeu para Israel. No verso que lemos em Deuteronômio 28:1. Ele colocaria Israel acima das outras nações. Mas não é só isso, não. Se Israel fosse obediente, se o povo de Israel é obediente, se eu e você somos obedientes, se nossos filhos são obedientes, não vamos estar simplesmente acima deste mundo. Nós vamos estar no céu, acima das coisas terrenas e limitadas deste mundo. Que Deus possa nos ajudar a mostrar aos nossos filhos que a obediência é a chave da felicidade do êxito. Todo mundo que aprende a obediência e vive essa estrutura, não somente vai ser feliz, mas vai ter êxito nessa vida e na vida por vir. Que Deus abençoe a todos. O capítulo é pequenininho. Estou te ouvindo, não, Ivan. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada. Então, agora, para concluir, o pastor pode fazer a oração para nós. Obrigada. E senta em casa, pastor. Senta à vontade, senta em casa. Eu disse, fica à vontade, se senta em casa. Mas eu estou em casa, eu estou aqui com um dos grupos mais maravilhosos deste mundo. Pode olhar, aqui só tem gente esperta, gente inteligente, gente que quer ir para o céu. Então é o lugar que eu tenho que estar. Tá certo? E pois, é sua filha, é? Ai.
Como eu gostaria de falar inglês, eu não sei falar inglês. Que coisa linda, viu? Então vamos orar? Oremos. Pai querido, nos ajude, Senhor, a cada dia a poder viver essa grande verdade da felicidade e do êxito, que é viver na obediência. O Senhor tem um caminho certo. Como diz o Salmo 1, Davi escreveu, diz assim, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio é perecer. O caminho do justo é a vida eterna. Por isso, Senhor, nos ajude a viver com o justo Jesus, tê-lo como modelo em nossas vidas, para que possamos, por meio do nosso testemunho, por meio do nosso exemplo, por meio do nosso ensino, na palavra de Deus, e nós temos também a orientação profética para nos ajudar a levar nossos filhos à caminhada para o céu. O Senhor está muito perto de voltar, e o povo que vai estar no final, firme e forte, como diz Apocalipse, capítulo 14, de 1 a 5, é aqueles que não se macularam com mulheres, não se prostituíram com a mentira, ficaram na verdade, foram obedientes. Aqueles que estarão salvos nos últimos dias, Senhor, são aqueles que preferiram a morte, sabe, do que chegar a negar a Cristo Jesus. Por isso eles são vencedores, como diz Apocalipse 11, verso 12. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Senhor Deus, ajude para que cada mãe, cada pai, cada filho nosso aqui e outras famílias que possam receber a nossa influência, ou melhor, a tua influência por meio de nós, para que possam estar preparados por amor a ti, por amor à vida, por amor à felicidade, viver no caminho da obediência, viver realmente, Senhor, assim diz o Senhor, e que essa seja a nossa razão de vida, que esse seja o nosso esteio, que isso seja a nossa base, para que cada dia possamos construir essa jornada ao lado de Jesus até a Canaã Celestial. Ó Espírito Santo, que essa singela mensagem possa ter alcançado o coração de cada um deles e que o Senhor possa lembrá-los, ó Pai, cada dia mais dessas grandes verdades. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.